Neste quadro, além da presença do dominante secundário, temos também a presença de mais um acorde que tem uma relação com o acorde na qual vai acontecer a resolução. Neste caso, estes dois acordes têm a função de anunciar para quem está ouvindo a sensação da chegada do acorde que se encontra quarta acima deste acorde dominante. Este acorde, ele é o segundo grau deste acorde. Neste caso, temos a cadência 2, 5, 1. Sempre que encontrarmos esta sequência, vamos indicar do 2 para o 5 uma chave. E já vimos anteriormente que do dominante para o acorde de resolução, vamos utilizar uma seta indicando a resolução. É sempre muito importante esta chave e esta seta para indicar que este acorde que numeramos como 2, ele não é o 2 do tom. Se não houvesse a presença dessa chave, íamos subentender que no lugar desse acorde deveria estar um Ré menor. Ré menor é o segundo grau de Dó maior. Neste caso, este acorde, ele é segundo grau de Fá maior. Assim como do quinto, é importante a presença da seta, indicando que esse acorde, ele é o quinto grau de Fá maior. Se não houvesse a presença desta seta, íamos subentender que no lugar deste Dó com sétima, deveria estar um Sol com sétima, que é o quinto grau de Dó maior. Então, a presença da chave e a presença da seta indica que estes dois acordes são pertencentes ao acorde na qual houve a resolução. Para a improvisação sobre estes dois acordes, uma vez que vimos que eles são pertencentes ao acorde de resolução, que é o Fá maior, vamos utilizar a escala de Fá maior para ambos. Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Podemos observar que a escala que possui um bemol é a escala de Fá maior, conforme vimos nos estudos anteriores. Neste caso, temos a escala de Fá maior, que começamos do Sol e fomos até o Sol para coincidir com a tônica do acorde. Vimos também que uma escala, quando ela é construída a partir do segundo grau, ela pode ser chamada de modo dórico. Neste caso, temos uma escala de Sol, modo dórico. Este é o acorde dominante, que também vai utilizar a escala referente ao acorde de resolução. Portanto, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol e Dó. Temos o Si bemol, que é característico, é o acidente característico
da escala de Fá maior. Neste caso, temos a escala de Fá maior começando do quinto grau. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Podemos chamar de Dó mixolídio, quando temos uma escala formada a partir do quinto grau, chamamos de modo mixolídio. Podemos observar que para ambos os acordes prevaleceu a escala de Fá maior, que é a escala referente ao acorde de resolução. Porém, não podemos esquecer que para este acorde de resolução, que é o quarto grau do tom principal, voltamos a utilizar a escala de Dó. Deixou de ter o Si bemol e passa a prevalecer a escala de Dó, porque este acorde ele é pertencente ao campo harmônico de Dó. Seria um erro numerar este acorde como 1. Caso este acorde estivesse numerado como 1, para ele também seria utilizado a escala de Fá maior, configurando uma troca de tom. Isto pode acontecer em uma música caso daqui para frente essa música fosse permanecer no tom de Fá. Não é o caso em uma cadência onde esses dois acordes têm apenas a função de preparar o ouvido para receber este acorde que faz parte do campo harmônico. Esses dois acordes têm a função apenas de anunciar a chegada deste acorde que se encontra quarta acima. Neste caso, temos uma cadência 2, 5 do 5. O procedimento é o mesmo. Temos um acorde dominante se resolvendo em um acorde quarta acima. Como podemos observar, temos o Ré com sétima, todo acorde maior com sétima menor é um acorde com estrutura dominante. Um acorde que não tem essa estrutura não pode ser considerado um acorde dominante. Ele caminha para um acorde que está uma quarta acima. Ré, Mi, Fá, Sol. Sendo assim, ele é dominante do Sol. Antes dele, temos um acorde menor com sétima. Neste caso, esse acorde tem estrutura de segundo grau de um campo harmônico maior. Precisamos conferir, antes de afirmar que é uma cadência 251, se ele coincide com o segundo grau do campo harmônico de Sol maior. E neste caso, Lá menor é o segundo grau de Sol maior. Neste último exemplo, temos uma cadência 2, 5, 1 para o próprio acorde de Dó maior. Neste caso, temos o que chamamos de dominante primário.
porque o acorde dominante está indo para o primeiro grau. Nesta situação, a escala da improvisação é a própria escala de Dó maior. Vamos falar também sobre improvisação com a cadência 2-5-1 em tonalidades menores. Neste caso, se torna mais complexo do que na tonalidade maior. Vamos utilizar no tom menor a presença da escala menor harmônica para o acorde dominante e o acorde que corresponde ao 2 desta cadência vai ter uma estrutura meio diminuto, ou seja, um acorde menor com sétima menor e quinta diminuta, e a escala correspondente a este acorde é o modo lócreo. Vamos iniciar mostrando primeiro uma sequência dentro de um tom menor, utilizando apenas acorde do campo harmônico. Podemos observar que temos uma tonalidade de Lá menor. Sempre vamos utilizar para dar exemplos ou a escala de Dó maior, no caso de tonalidades maiores, por não possuir nenhum acidente, e a tonalidade de Lá menor, no caso dos tons menores, por ser relativa de Dó maior, também não possui nenhum acidente. Como Lá menor é relativo de Dó maior, os acordes que compõem o campo harmônico de Lá menor são os mesmos acordes pertencentes ao campo harmônico de Dó maior, com exceção do quinto grau de uma tonalidade menor que possui uma alteração. Lembrando que um acorde, para ser dominante, ele precisa ser um acorde maior com sétima menor. Se contarmos 5 a partir do Lá, teremos a nota Mi. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Afirmamos que Lá menor sendo relativa de Dó maior, os acordes do campo harmônico de Lá menor são os mesmos do campo harmônico de Dó maior. Neste caso, no campo harmônico de Dó maior, o Mi é um Mi menor com sétima. Portanto, este acorde não possui estrutura de acorde dominante, sendo necessário, neste caso, uma alteração para que esse acorde se torne maior. Neste caso, a nota alterada será a terça do acorde para transformá-lo de menor em maior. Podemos observar a presença do Sol sustenido, que é o terceiro grau do acorde de Mi, transformando o que seria um Mi menor em Mi maior. Sendo assim, este acorde passou a ter estrutura de acorde dominante. Esta nota Sol equivale ao sétimo grau da escala referente ao tom. Daí surgiu a escala menor harmônica, na qual já falamos sobre ela anteriormente. A partir do momento que é feito uma alteração em uma nota do acorde, esta nota ou esta mesma alteração precisa ser transferida para a escala que será a escala utilizada na improvisação deste acorde.
Quando esta nota Sol foi transferida para a escala de improvisação, podemos observar que a nota Sol equivale ao 7º grau da escala de Lá menor, resultando na formação da escala menor harmônica. Neste quadro, vamos falar sobre dominante secundário na tonalidade menor. Podemos observar que Lá com sétima não faz parte do campo harmônico de Lá menor. Podemos perceber que este acorde tem estrutura de um acorde dominante. Logo, podemos deduzir de que ele possa ser o dominante do acorde seguinte, caso este acorde seguinte esteja quarta acima. Lá, Si, Dó, Ré. Como Ré menor está uma quarta acima do acorde de Lá com sétima, que tem estrutura de acorde dominante, podemos concluir que Lá com sétima é dominante de Ré menor. Para definirmos a escala de improvisação para ser utilizada durante a execução do acorde de Lá com sétima, precisamos lembrar que este acorde é dominante de um acorde menor. E para o acorde que é dominante de um acorde menor, devemos utilizar a escala menor harmônica deste acorde de resolução, uma quinta acima. Vamos observar que da mesma forma que no campo harmônico maior, o acorde de resolução fazendo parte do campo harmônico do tom principal, ele passa a usar a escala do tom principal e não a escala do acorde dominante, que tem a função de anunciar a chegada deste acorde que se encontra uma quarta acima. Mesmo dentro de um tom menor, podemos ter um dominante secundário de um acorde maior. Neste caso, este acorde é o dominante deste acorde, que é dominante deste acorde. Ou seja, 5 do 5 do 1. Isto acontece com bastante frequência. Mesmo se tratando de uma tonalidade menor, temos aqui um dominante de um acorde maior. Neste caso, a escala de improvisação para o Si com sétima é a escala de Mi maior, começando uma quinta acima para coincidir com a tônica do acorde. A escala de Mi maior possui 4 sustenidos, portanto, a escala vai ficar da seguinte forma: Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá natural e Si. É necessário, para uma improvisação correta, antes de se iniciar a improvisação, fazer primeiro a análise harmônica, pois é ela que vai definir qual escala você terá disponível para cada acorde. Se o sexto grau de uma tonalidade maior equivale ao primeiro grau de uma tonalidade menor, logo o sétimo grau de uma tonalidade maior
corresponde ao segundo grau de uma tonalidade menor. O sétimo grau de um campo harmônico maior é um acorde meio diminuto, ou seja, um acorde menor com sétima menor e quinta diminuta. Para este acorde, vamos utilizar o modo lócreo, como vimos no quadro sobre os modos gregos. A escala formada a partir do sétimo grau é o modo lócreo. E como este acorde, que é o segundo grau de uma tonalidade menor, equivale ao sétimo grau de uma tonalidade maior, de um campo harmônico maior, a escala que equivale a esta estrutura desse acorde é a mesma escala que equivale ao sétimo grau de um campo harmônico maior. Quanto à escala de improvisação para o quinto grau, permanece o que já foi explicado no quadro anterior. Então, neste quadro, vamos dar uma prioridade ao segundo grau. Neste caso, temos uma cadência 2, 5 do 5. Aqui temos uma cadência para um acorde maior, o que torna a análise bem mais fácil, por ser um acorde maior. Este acorde, sendo o quinto grau desse acorde, o dominante deste acorde, ele vai utilizar a escala equivalente a este acorde, começando uma quinta acima para coincidir com a fundamental do acorde. Então, vamos utilizar a escala de Mi, começando da quinta acima, que é a nota Si. A escala de Mi possui 4 sustenidos, que são os acidentes que vão fazer parte desta escala. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá e Si. Para o acorde que é o 2 nesta cadência, vamos utilizar também a escala de Mi maior, começando do segundo grau para coincidir com a fundamental do acorde. Mi maior possui 4 sustenidos, que é o Fá, o Dó, o Sol e o Ré. Então a escala vai ficar da seguinte forma: Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi e Fá sustenido. Neste caso, temos uma cadência 2, 5 do 4. Podemos observar que temos uma cadência 2, 5 de um acorde menor. Precisamos lembrar de todos os detalhes. Quando temos uma cadência para um acorde menor, precisamos lembrar que é necessário achar a relativa maior desse acorde para definirmos os acidentes, as escalas utilizadas para estes acordes da cadência. Ré menor é relativa de Fá maior. Neste caso, a escala de Ré menor possui o Si bemol, que é o acidente utilizado na escala de Fá. Sendo assim, o acorde de Lá com sétima, que é dominante de Ré menor, vai utilizar a escala de Ré menor, porém, lembrando que o dominante de um acorde menor, ele sofre uma alteração no terceiro grau, e o
terceiro grau desse acorde equivale ao sétimo grau desta escala, o que a define como uma escala menor harmônica, utilizada para este acorde, porém começando uma quinta acima, para coincidir com a fundamental do acorde. O 2 de um campo harmônico menor é um acorde menor com sétima menor e quinta diminuta. Podemos chamar este acorde de meio diminuto. A escala utilizada para a improvisação sobre este acorde é o modulóquio, ou podemos também raciocinar que a escala para a improvisação deste acorde é a escala de Ré menor antiga. Então podemos definir que a escala menor harmônica quinta acima vai ser utilizada na improvisação dos acordes dominante com resolução sobre um acorde menor, como é o caso do Mi com sétima, que resolve em Lá menor, como é o caso de Lá com sétima, que resolve em Ré menor. Recomendo a inclusão da escala cromática. A escala cromática é uma escala em que as suas notas se sucedem de meio em meio tom. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Lembrando que de Mi para Fá se tem apenas meio tom. Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Lembrando que de Si para Dó também se tem apenas meio tom. Na escala cromática, usamos os sustenidos na ascendente e bemóis na descendente. Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol e Dó. A aplicação desta escala pode ser feita de várias formas. No momento, recomendo ao aluno que a utilize para caminhar de uma nota para outra da escala ou de uma nota para outra do acorde. Falamos durante o nosso curso sobre os elementos para ser utilizados na improvisação. Porém, é necessário deixar algumas dicas sobre a construção de frases e sobre como se comportar durante uma improvisação. É necessário pensar que o seu improviso precisa ter uma coerência com o tema que você está improvisando. Quanto às frases, é necessário pensar em frases com sentido ascendente, frases com sentido descendente, frases com sentido ascendente e descendente, com sentido descendente e ascendente. É importante lembrar de explorar no seu instrumento a região grave, a região média e a região aguda. É importante pensar em alguns conceitos. A criação de um solo é como contar uma história, onde você precisa ter começo, meio e fim. Para um domínio baseado nesses conceitos, é necessário que o aluno estude muito as escalas, os arpejos, que ouça muitos solos, muitos improvisos, para que possa adquirir linguagem
é necessário fazer transcrições de solos. Recomendo que todo o conteúdo da improvisação seja estudado em 3 etapas. Primeiro passo, entender a matéria. O segundo passo, conseguir executar todo este conteúdo. E o terceiro passo, tocar muito até que todo o conteúdo esteja automatizado.